levanta, alguém tem que se levantar, alguém tem que guerrear bem nessa casa. Você tem que ter um especialista de guerra nessa casa. E a maior guerra é a oração, é uma vida consagrada. Você vai ter discernimento das coisas espirituais, você vai perceber quando tem algo que não está certo. Opa, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, vamos fazer uma oração. Não, é normal, isso aqui aconteceu, tal, às vezes acontece, às vezes isso acontece, aquilo outro acontece. Não é normal. Não é normal. O diabo precisa de uma pequena rachadura para ele fazer um grande estrago. Grande estrago. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Meu Deus, por mais essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, vivendo a fé do propósito de fé dos 52 dias. Senhor, sabemos, meu Deus, o quanto o Senhor, meu Pai, tem observado e tem, meu Deus, se alegrado com aqueles, meu Pai, que tem se lançado, que tem rompido, meu Deus, que tem perseverado, que tem sido constante, que tem sido perseverante, meu Deus, com aqueles, meu Pai, que rompem, meu Deus, com situações diárias, meu Deus, para estar no templo, para estar na tua casa, para estar na tua presença. Eu peço a Deus, cubra a vida de cada uma delas com essa unção, com esse poder, com esse revestimento de força, de autoridade, de vigor, de ousadia, e que todas elas, meu Deus, possam se levantar, meu Deus, ainda mais, com mais força, com mais foco, meu Deus, com um comprometimento, meu Pai, como o próprio Neemias, meu Deus, ao ponto, quando foi ameaçado, quando foi ali levado para um nível de distração, meu Deus, o argumento dele foi um único, Senhor, estou em um grande projeto e eu não posso parar. Meu Deus, que assim seja, ó Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas. Eu declaro essa unção de poder, eu declaro essa unção de autoridade sobre a vida delas. Meu Pai, essa ousadia, meu Deus, essa consistência. Meu Pai, não é aquilo, Senhor, que fazemos de vez em quando que muda, meu Deus, as nossas vidas, mas é aquilo que fazemos consistentemente, permanentemente, insistentemente, Senhor. E eu oro pedindo, Deus, sustenta o teu povo. Sustenta, meu Deus. Sustenta, Senhor. Meu Deus, que possamos ver um povo, meu Deus, assim como o povo, meu Deus, em 52 dias viram a restauração daquelas muralhas. Meu Deus, que assim seja, ó meu Pai, na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, as que estão à distância, ó meu Deus, da igreja virtual, que elas possam dizer, foi nos 52 dias, foi nos 52 dias, foi nos 52 dias, meu Deus. Senhor, que essa glória, ela seja completa, plena, na vida de cada uma delas, e que todas, meu Pai, sejam alcançadas. Meu Deus, nós temos, meu Pai, essa pasta. Meu Senhor, o Senhor nos ensina na Tua palavra, apresentar ao Senhor as nossas firmes razões. Eu peço a Deus, que tudo aquilo que essa pessoa colocou, o que ela projetou, o que ela idealizou, meu Deus, que se materialize, que se concretize, e que essa glória seja completa e plena em nome de Jesus. Eu peço a Deus, Espírito Santo, assuma o controle dessa reunião, fale aos corações, eleve o espírito e que todos nós possamos sair daqui honrados, recompensados. Meu Deus, nós já estamos indo, Senhor, para o segundo jejum. Meu Deus, amanhã é o segundo jejum. Meu Deus, como é glorioso poder estar aqui, Senhor. Como é glorioso poder estar aqui, saber que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem sustentado. Eu peço, ajuda cada um de nós, assim como está em Isaías 41:10. O Senhor sustenta,
e o Senhor ajuda. Eu entrego nas tuas mãos essa reunião e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse Espírito, que Espírito, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga, Deus tem um vinho novo para mim. Diga, e eu estou aberto para essa unção, este poder, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Repita assim comigo. Inspecione. Sua casa é o maior projeto. Inspecione. Sua casa é o maior projeto. Aqui em Neemias, no livro Neemias 4, versículo 11. Neemias 4, versículo 11, na NVI, diz assim, do 11, eu vou ler do 11 ao 17. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Olha só. E os inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Mantenha um versículo aí. Olha aqui para mim, presta atenção para você ver o quanto isso é sério. Você vê que todas as vezes que eles tomavam, intensificavam em ousadia, em força, em coragem, o inimigo não parava, ele não desistia, ele sempre insistia para pegá-los em alguma coisa, levando eles a não acreditar, levando eles a desistir. E esse ponto aqui é algo assim que tem que trazer uma reflexão muito profunda para você. Por exemplo, sabe quando você tem algo na sua casa? Já aconteceu com alguém aqui, em alguma casa, de ter alguma coisa cheirando mal e você não saber onde estava? Já aconteceu? Você fala, tem alguma coisa aqui. Aonde que é? Você abre tudo, você revira tudo e você não acha. É ou não é? Você tem que fazer uma boa de uma vasculha, você tem que inspecionar o quê? A casa inteira, o cômodo inteiro, teto, tudo não está aqui. Não é possível, se não está aqui, está no forro. Sobe o forro, tem alguma coisa lá, alguma coisa, um bicho que morreu, alguma coisa que está cheirando mal. Aquilo está ali. Você vê que o diabo, ele vem sorrateiramente, sutilmente, silenciosamente. E o terminal principal, aonde ele entra, foi aquilo que a bispa falou há 15 dias atrás. Lembra do espírito de Amaleque? Um coração amargurado, um coração ressentido, uma pessoa que está ali totalmente fechada para Deus. Por mais que Deus até quer, até deseja abençoá-la, mas não consegue. E quando os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Eu quero que você, logo após o culto, quando você chegar na sua casa, você vai pegar um azeite e você vai ungir toda a sua casa. Você vai inspecionar a sua casa. Você vai ungir e quebrar toda sentença, tudo aquilo que talvez veio de uma forma velada, silenciosa, um sentimento, ou brigas, discussões, ou discordância, falta de alinhamento.
que sutilmente está ali escondido. Ninguém percebe, ninguém vê. Aí, olha só, no versículo 12. Os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram. Para onde qualquer que se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção. Imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam um trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraça. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Olha que coisa interessante. Neemias inspecionou os muros de Jerusalém à noite, observando atentamente a situação real do povo. O que ele viu foi devastador: muros derrubados, portas queimadas, um povo em ruínas. E não era só estrutura física. Repita comigo: era a estrutura espiritual e familiar daquele povo que estava desfeita. Assim como Neemias, é tempo de inspecionar sua obra. E a primeira obra que precisa da sua atenção, repita assim comigo, é a minha casa. A primeira obra que precisa da sua inspeção é a sua casa. Você vê que o diabo, ele luta com muita intensidade. Só que ele luta com intensidade, mas muitas vezes de forma silenciosa. Não é percebido, não é visto. E quando a pessoa se dá conta, os inimigos estão aonde? No meio deles, escondidos. E aí é o ponto de você dizer assim: como eles vieram parar aqui? Quem permitiu eles entrarem? Quem deixou eles entrarem? Você tem que ter um nível de sensibilidade muito grande espiritualmente. E isso é adquirido com uma vida de oração, vivendo abaixo dessa cobertura espiritual, não fazendo do seu jeito, não fazendo do seu método, não agindo no impulso ou na força do seu braço, mas estando abaixo dessa cobertura espiritual, para que Deus possa ajudar você em cada passo, em cada decisão, e que você não seja preguiçoso para negligenciar algo que precisa ser tratado, e talvez você tenha dito assim: depois eu vejo isso, não quero resolver isso agora, não quero ver isso agora, eu não vou resolver isso agora, eu não vou tratar isso agora, eu não quero lidar com isso agora. É como se você estivesse dizendo assim: olha,
Eu estou te dando autonomia nesse momento para você fazer o que você quiser. Se existe um ponto importante que, de tantos outros, que a bispa sempre ensina para nós, é que nós temos que resolver a situação logo no início. Sabe quando você descobre algo? Sabe quando você descobre algo? Ah, não, é muito complexo, é muito chato. Olha, eu tenho que conversar com o meu familiar, eu não estou ali com cabeça. Pois bem, meu amigo, aquele é o dia. Você não pode deixar passar. Você não pode deixar aquilo protelar. Você vai postergando aquilo e aquilo vai ganhando força. Aquilo vai criando raízes. Aquilo vai criando vida, é um coração pulsando ali, ganhando e se fortalecendo a cada dia, a cada momento. E quando você se dá conta daquilo, muitas coisas já se perderam. Muitas coisas já se foram. Você vê, olha como que é um casamento. Um casamento é assim, lembra do namoro? Lembra da paquera? Não era gostoso? Não era gostoso? Nossa, que delícia. Queria estar junto, falar toda hora. Está o tempo todo, o tempo passa. E aquela atitude, aquele comportamento lá atrás, ele permanece? Ele vai se perdendo. Aquela pessoa, ela se apaixonou e ela se encantou por aquela pessoa que tinha aquele comportamento, aquela postura. Aquela pessoa, não, mas o tempo passou, eu envelheci, a minha cabeça mudou. Sim, a minha cabeça mudou, mas eu sou a mesma pessoa. Eu continuo te amando, te honrando, te respeitando. Eu disse ainda para alguém esses dias, existe um pilar, 3 pilares, que todas as vezes que nós vamos fazer casamentos, nós falamos sobre eles, que é o respeito, renúncia e admiração. Se você afetar um desses pilares, ou os 3 pilares, que é a renúncia, o respeito e a admiração, você acabou com o casamento. Você acabou com o casamento. Não há nada que estruture aquilo. Você vê que, sutilmente, as pessoas vão permitindo coisas. Vão permitindo coisas. Vão permitindo, sutilmente, silenciosamente. Sabe, aquela gordura que fica na cozinha, em alguns lugares, está lá, ah não, outra hora eu limpo. Aí, ela estava naquela parede, daqui a pouco ela vai para outra parede. Não, olha, eu vou me programar, eu vou fazer uma limpeza geral. Não é assim? Misericórdia, não fala que é não, mas é um exemplo. Não fala que é não, é só... Hã? Oi? Aquilo vai crescendo, crescendo, e aquilo que poderia ser resolvido de uma forma sutil, depois você vai ter um trabalho, e talvez você não tenha essa energia que você precisa para resolver tudo aquilo. Você vê que esses dias alguém disse para o bispo Fernando assim, eu sou brasileiro, e brasileiro sempre dá um jeitinho. O bispo Fernando rapidamente, prontamente falou assim, opa, eu sou brasileiro, e eu não dou jeito. Eu faço as coisas certas. Eu faço as coisas como elas devem ser. Não, é porque a gente é brasileiro, sempre dá um jeitinho. Não, você dá um jeitinho. Eu sou brasileiro, mas eu não vivo assim. A minha postura não é essa. Você vê que as pessoas tendem essa mania de permitir coisas. Gente, mais de 120 anos, aqueles muros estavam daquela forma. Aquilo veio consumindo e corrompendo tudo. E a base mais importante, eu falava isso semana passada, você vê que Neemias, ele não levou engenheiro, não levou arquiteto, não levou general, não levou o sacerdote para reparar aquela obra. Foi ele se apresentou lá.
ele se colocou nessa posição. Ele se colocou abaixo dessa cobertura espiritual. E ele deu a Deus condições para Deus ajudá-lo, porque ele tinha que fazer a parte dele. Você vê que o povo estava lutando incansavelmente. Uma luta. Sabe quando você limpa a sua casa? Você fala assim, meu Deus. As mulheres, qual que é a expressão? Eu estou quebrada. Por que todo mundo riu? É quando nasce, já vem com essa expressão. Olha, quando você estiver cansado, você tem que falar, eu estou quebrada. É de fábrica isso. Ai, estou quebrada. É mais ou menos Deus dizendo assim, pronto. Vamos para o próximo turno. Que próximo turno o quê? Tem próximo turno não, agora eu vou descansar, não quero fazer mais nada não. Misericórdia, se eu fizer alguma coisa agora, eu acho que eu morro. Não dou conta. Não estou conseguindo mais nada aqui. Mais nada. Olha que coisa. Você vê que como as pessoas tendem em deixar as coisas para a última hora? Ao silêncio da morte. Por quê? Depois eu faço. Amanhã eu faço. Depois eu dou um jeito, não é assim? Deixa que eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Quando alguém fala para mim que vai dar um jeito, eu até arrepio. Tá que nem aquele comercial da Tigra, antigo. E tinha um cara arrumando o chuveiro lá. E aí o patrão falava assim, e aí, vai ficar bom? Ele falou assim, vai ficar bom, patrão. O cara era cego, não estava enxergando era nada. Ele falava, pode ficar tranquilo, patrão, vai ficar bom. E aí falou assim, não deixe tigre na mão de qualquer profissional. Isso é um comercial antigo. Não dê tigre na mão de qualquer profissional. O cara era cego, não estava enxergando nada que ele estava fazendo. E ele estava dando para o patrão, fica tranquilo, confia em mim, vai dar tudo certo. Quando alguém diz isso, eu falo assim, explica aí o que você vai fazer. Não, fica tranquilo, relaxa. Acabou, pronto, eu já não relaxo mais. Já é diferente. Por quê? Porque você vê que muitas pessoas negligenciam. Você vê que, como que eles conseguiram entrar? Sutilmente. O povo permitiu eles entrarem. Eles entraram porque alguém fez vista grossa. Espera um pouquinho, nós não estamos aqui para restaurar, para impedir. Agora vamos lá, você está orando, você está buscando, você está orando, firme no propósito, aí você dá brecha, você vê fotinha no Instagram de mulher, você vê vídeo pornográfico, você está mentindo, você está enganando, você está ali lesando pessoas. Você está prejudicando pessoas. Você está agindo totalmente errado. Não, mas eu estou firme no propósito. Eu menti. Mas é uma mentira que tem um propósito. Tem um propósito. A mentira sempre tem um propósito. Te levar para o inferno. Te desagradar a Deus. Aí, coisas vão entrando. Você está conseguindo entender? Coisinhas vão entrando, pequenas coisas, sutis, talvez irrelevantes. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Está lá, assistindo alguma coisa na televisão, basta alguém chegar e ele muda de canal. Por que você mudou de canal? Por que você trocou? Por que quando alguém entra em um site, ele tem que apertar lá o Ctrl+V, para colocar modo anônimo? Por que modo anônimo? Ninguém pode ver o seu histórico? Ninguém pode saber o que você está vendo? Se ninguém pode saber o que você está vendo, se não for algo ultra confidencial do governo ou envolvido com alguma guerra, é alguma coisa de guerra? Não. Então por que o seu familiar não pode ver? Não, bispo, é uma surpresa. Ah, tá. Se for uma surpresa, tudo bem. Por que tem que ser escondido? Por que tem que mentir? Por que tem que distorcer a verdade? Você está conseguindo entender?
distorcer a verdade. Sabe o jeitinho brasileiro sendo adaptado? Não, eu dou um jeito aqui. Fica tranquilo. Eu vou ganhar um tempo. Eu vou ganhar um tempo. Alguém liga. Fulano, você está aí? Manda dizer que eu não estou. Alguém viu tal pessoa? Não, eu não vi, ela está lá. Eu trabalhei há alguns anos em um determinado lugar, e eu lembro que uma vez, eu já era obreiro da igreja, bem, o quê? Eu tinha, na época, acho que eu tinha 17 para 18 anos, 18 anos eu acho. E alguém ligou, uma empresa ligou, que na época era o Banco Santander, ligando porque tinha uma cobrança para fazer para uma determinada pessoa. A pessoa, sabe a pessoa na minha frente? Tinha a mesa, assim, ele estava sentado na frente, mexendo no maquinário, e eu estava, naquele momento, separando algumas notas, imprimindo notas, para despachar o entregador, para despachar o produto para o cliente. Estava lá eu puxando algumas notas, imprimindo algumas notas, conferindo algumas notas, a menina do atendimento não estava lá, eu atendi o telefone, naquele momento que a gente revezava, um ou outro atendia ali, eu quero falar com fulano de tal. Eu falei assim, aqui é o Diego, tal, falei o nome da empresa, enfim, tal. O fulano de tal, ele olhou assim e fez assim. Eu disse assim, olha, neste momento ele não pode te atender porque ele está muito ocupado. Mas diga para ele que é extremamente urgente e eu preciso falar com ele agora. E eu falei assim, ele está mandando para mim sinal que ele não pode te atender agora. Desligou o telefone, ele ficou acho que uns 15 a 30 minutos falando comigo. Então, eu achei que até que era minha mãe, né? Aonde eu ia, ele ia falando. Não, mas porque você não pode fazer isso? Você tem que ser uma pessoa de confiança, eu preciso poder confiar em você, eu preciso não sei do que. Eu falei assim, pronto, você quer que eu minta? De vez em quando é bom. Eu falei assim, então pode me mandar embora, que eu não vou mentir. Eu não vou mentir, é errado. Se você não quer atender, fala, liga depois, cria uma situação, mas não coloca isso nas minhas costas, porque eu não vou mentir. E eu disse a ele ainda, eu falei assim, se eu mentir, eu vou abrir uma porta de maldição no seu estabelecimento. E aí, eu disse ainda para ele, eu conheço o mundo espiritual e eu sei que o diabo não brinca. E ele disse assim, lá vem você com essas coisas de mundo espiritual. Deu 3 horas depois, a menina do atendimento chegou e o rapaz do Banco Santander ligou de novo. Não, o senhor Carlos não veio para a empresa hoje. Ele não veio para a empresa hoje. Aí ele falou assim, quem que é o Diego? Ele falou assim, é o outro funcionário. A menina não sabia que eu tinha atendido o telefone. Você está conseguindo entender onde começa a história? Ela não sabia que eu tinha atendido o telefone e que tinha falado que ele estava lá e que ele não podia atender. Depois ele falou assim, ele não veio à empresa hoje. E o rapaz disse assim, ou você está mentindo ou o Diego está mentindo, porque eu liguei e ele falou que naquele momento ele não poderia atender. Aí, aonde eu quero chegar com isso? Você vê que às vezes as pessoas estão sendo roubadas por coisas pequenas e o diabo vem entrando sutilmente, delicadamente, silenciosamente. E ele não vai ali causar nenhum constrangimento naquele momento. Mas quando você se der conta, ele já vai estar alojado naquele lugar. E é por isso que você tem que estar atento. O seu maior, o seu maior projeto, repete comigo, o meu maior projeto é a minha casa, é a sua família. Esse é o seu maior projeto.
Não existe um projeto maior ou melhor ou mais louvável do que a sua casa, a sua família. Não existe. E você tem que se atentar a isso. E você tem que se atentar porque alguém pode abrir uma porta. Mas quando alguém abrir uma porta, você vai dizer assim, bispo, mas o meu familiar, ele fuma, ele bebe, ele tem comportamento, ele tem atitudes, e ele tem isso, ele tem aquilo outro. Pois bem, Neemias fazia isso. Neemias não descobriu? Neemias não reparou? Quando ele soube, o que ele fez? Ele não tomou atitude? Ele não tomou decisão com aquilo? Ele não combateu aquilo? Ele não colocou vigia lá para cercar e para inibir todos aqueles inimigos e toda aquela situação? Ele estava atento. E hoje nós vemos que muitas pessoas estão empolgadas com aquilo que elas querem viver em Deus. E isso é muito bom. Você está empolgado, motivado, animado. Isso é maravilhoso. Só que você tem que estar atento. Porque da mesma forma que você quer vencer, aquele que veio para roubar, matar e destruir também quer vencer. Você consegue entender? Ele também está comprometido. Ele para. O diabo para. Ele desiste. Ele continua. Ele não para. Ele é literalmente comprometido. E ele é bom no que ele faz, ele é um especialista. Porque ele estuda a vida de uma pessoa de ponta a ponta e analisa o comportamento dela. Ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe quando você tem uma reação mediante a algo que ele lançou, um dardo inflamado. Ele consegue detectar e saber que você cedeu aquilo, que você se envolveu naquilo. Tem um filme, eu não sei se você já assistiu, é um documentário, A Rede Social. Alguém já assistiu esse filme? Não. Esse filme, ele fala de uma forma muito clara como que funciona o algoritmo. O algoritmo é um sistema por detrás, totalmente online, que faz uma identificação. E ele consegue pegar, entender o que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa tem interesse. Então o que o algoritmo faz? Do nada aparece uma foto para você ali. Aí você fica olhando aquela foto e você para ali em cima daquela foto com um dedo ali, e se você ficar 5 segundos, ele entendeu que existe um pontinho de interesse. Se você abriu lá, não tem um maisinho lá, quem sabe, quem usa Instagram? Não tem um maisinho do Instagram quando você clica para você ler a descrição? Aquilo lá mostra um engajamento, um envolvimento com aquele perfil. Então, opa, essa pessoa aqui está esquentando, ela tem interesse nesse tipo de conteúdo. E o que ele vai fazer? A cada 5 posts que você pode estudar sobre isso, eu estou falando é uma realidade. A cada 5 posts ele vai mandar algo parecido com aquele. E a cada vez mais esquentando. Vamos, só para você ter um exemplo. Se ele mostra uma mulher de roupa, com uma roupa sensual, ele vai mostrando, daqui a pouco a mulher está sem roupa, só está com biquíni. Você está conseguindo entender ou não? Ele vai esquentando, esquentando. Daqui a pouco lá, a pessoa vai indo. Quando ele se deu conta, ele já está lá no linkinho azul para ele clicar, e quando ele sai, ele vai para uma página, para um site pornográfico. Mas tudo começou pequenininho, sutilmente, inocentemente. Tem nada a ver. É um vídeo, é alguma coisa. E aí, quando você vai no campo de busca lá, seja do Instagram, seja do Facebook, seja do próprio YouTube, que agora tem os shorts, seja de qualquer outra rede social, vai ter lá o histórico, porque o algoritmo entendeu. Essa pessoa consome muito esse tipo de conteúdo. Ela consome muito. Videozinho engraçado, piadinha. Não, apareceu aí. Só apareceu? O que você está vendo quando ninguém está vendo próximo de você?
Você está conseguindo entender, não? Gente, olha, eu não consegui passar da segunda página. A segunda parte do que eu segui totalmente diferente. Não sei, Deus está falando aqui. Você tem que literalmente avaliar a sua vida e ver o que realmente tem acontecido. Porque talvez você está aí totalmente preocupado, aflito, achando que são coisas grandes. E são coisas pequenas. Porque a restauração daqueles muros, ela não foi o problema. O problema foi mudar o caráter daquele povo. O problema foi a parte interna. O problema foi a transformação e a mudança do espírito, do caráter daquele povo que estava totalmente deformado. Totalmente. O povo que estava com a vida totalmente bagunçada. Como está a situação interna da sua família? Estão em comunhão ou divididos? Estão alinhados ou cada um puxando para um lado? Há respeito mútuo ou competição silenciosa? Os filhos têm direção ou estão soltos sem liderança? Vai pensando aí. Vai analisando. Há um sacerdote presente, um líder espiritual dentro de casa? Há alguém que se levanta quando algo acontece? Alguém que se posiciona? Alguém que dá resposta? Famílias estão sendo atacadas e muitos não percebem que o inimigo trabalha sorrateiramente, criando rachaduras internas, divisões silenciosas, distanciamento disfarçados. E como nos dias de Neemias, os muros estão caindo, as portas estão abertas ao ataque. Neemias não ignorou os escombros, ele chamou o povo à consciência, à reconstrução, à unidade, e você precisa fazer o mesmo. Aqui em Neemias 6:3, repita assim comigo: estou num grande projeto e não posso parar. Toda casa precisa, repete comigo, de um sacerdote que intercede, que governa espiritualmente, um líder que direciona com coragem e visão, um general que protege, luta e posiciona cada membro da sua casa, um engenheiro e arquiteto que projeta um futuro sólido, com estrutura emocional, espiritual e moral. Toda casa, toda família. Os ataques podem parecer normais neste tempo. Tem alguém aqui que foi atacado? Foi? Teve mais alguém? Brigas constantes, frieza espiritual, filhos rebeldes, distrações, passividade, mas não podem ser aceitos como normais. É hora de se levantar em espírito como Neemias. Olhe para dentro de sua casa como ele olhou para os muros. Identifique os pontos quebrados, falta de diálogo, oração, honra, unidade. Clame, jejue, ore, reúna sua família, reconstrua um altar dentro de casa. Repita assim comigo: eu estou em uma grande obra e não posso parar. A minha casa é um projeto de Deus. Diga: eu vou lutar pela minha família até que todos estejam de pé. Alguém tem que se levantar. Chega dessa: eu vi, era a responsabilidade dele, ele não fez. Ele sabia que ele tinha que fazer. Ele sabia. Você vê, eu já atendi pessoas que a mulher chegou a dizer assim: poxa vida, o meu marido não me ajuda.
Então ele viu que a louça estava suja, por que ele não lavou? Aí eu deixei 3 dias lá. Eu falei, poxa, parabéns. Parabéns. Nossa, que lindo. Eu falei para ela, que lindo, isso aqui é o quê? Um troféu? O que a senhora quer? Dar testemunho? Exaltar? Não, bispo, não é só isso não. Não lavei roupa, não cozinhei. Não me relacionei com ele. Não me relacionei com ele. Briguei com ele. Eu falei assim, pois bem. Mas aqui na igreja está, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Meu Deus, quanta hipocrisia. Deus não opera assim. Você está entendendo, não? Bispo, são coisas pequenas, para você ver. Coisas pequenas não crescem, não ficam grandes, ficam insustentáveis. E você tem que se posicionar. Bispo, alguém disse ainda assim, eu fui bem direto com essa pessoa. Você vê o próprio exemplo da bispa. Ela se posicionou? Ela se levantou? Ela deu a resposta? Agora vamos lá. Com todo respeito, o bispo Fernando, o bispo Murilo tem traços de homens afeminados? Parece afeminados? Foram criados, foram direcionados, foram instruídos, foram preparados por uma mulher. Ela se levantou. Você está conseguindo entender? Não, porque é criado com mãe, teve várias situações que é natural. A presença do pai ali era extremamente importante e rompedora. Mas ela não ficou preocupada ou atribuindo a responsabilidade a alguém. Ela assumiu. Porque ela sabia que se deixasse o diabo ia devastar. Não vou fazer, ele tem que fazer a parte dele, eu estou fazendo a minha parte. A minha parte. E quando você olha para esses 2 homens que eu citei, você vê que parece que foram criados, tanto o bispo Murilo quanto o bispo Fernando, são pais, são maridos, são amorosos, são carinhosos com a sua família, com as suas famílias. São responsáveis, são líderes, são provedores, são sacerdotes, estão ali presentes. Olha assim, nossa, esse aí, o pai foi ensinado desde criança. Você já viu o testemunho, não já? Não precisa entrar nesse ponto. Alguém se levantou. Alguém se levantou. Quem vai se levantar? Na sua casa. Não, bispo, o meu familiar, porque essa palavra é para ele. Isso, continua assim. Continua assim. Ultimamente eu tenho atendido casais, eu faço atendimento, eu faço 3 atendimentos com um casal. Eu começo o primeiro atendimento, a gente coloca tudo na mesa, e vou ali, e eu dou um direcionamento. No segundo atendimento eu já percebo. Falei, para de olhar para o seu marido, olha para você. Eu tenho falado sobre isso, das folhas. Eu dou uma folha para um e dou uma folha para outro. Eu falei assim, você é um homem, não é? O que você não aceita nela? Coloca aqui. Não, porque eu falo. Eu falei assim, não, querido, não fala nada, só coloca aqui na folha. Coloca aqui as 10 coisas que você acredita que ela precisa mudar, que se ela mudar, você também vai corresponder. Então tá bom. Você escreveu? Então tá bom. Mulher, escreva. Entendeu? Então tá, agora essa folha não é mais sua, é dela. E a sua é dele. Cuida da sua folha. Faça o que ele disse. Ah, mas ele, não olha para ele, olha para você. Porque se Neemias tivesse olhando para Sambalate, para Tobias, para Gesem, para os árabes e para todos aqueles que estavam atacando, ele não teria ajustado aquilo que ele ajustou. Porque ele tinha que mexer internamente, não era fora, era dentro. E tem muita gente assim, orgulhosa, rancorosa, amargurada, fechada, não dando condições para Deus.
e não estão conseguindo ver nada se mover na vida. Cheia de sentimentos e misérias que foram plantadas lá pelo diabo. Misérias. Quando os casais começam a trabalhar na folha, uma semana, isso a bispa fez comigo há não sei quantos anos atrás, eu tenho 22 anos de casado, acho que quando eu tinha 21 anos de casado, há 21 anos atrás, eu tinha um ano e meio de casado, que ela fez esse trabalho. E o primeiro atendimento é assim, parece que o pau vai entortar ali na frente. Bispo, o senhor está brincando. Eu queria estar brincando com você. E aí vai, tem dificuldade para ouvir, tem dificuldade para aceitar. Eu falei, não precisa aceitar não, não precisa ouvir não. Pega a folha, ela está dizendo que se você fizer isso, ela vai mudar. E ele está dizendo que se você fizer isso, ele vai mudar. Então faça você. Não olha para ele, faça o seu. O que é isso aqui para você fazer? Então cumpra com a sua responsabilidade. Não, bispo, mas cumpra com a sua responsabilidade. Deixa Deus agir, Deus trabalhar. A Bíblia diz que a mulher, ela ganha o seu marido, falando. Como que ela ganha? Sem palavras. Você vê como que Deus ele é, né? Deus ele tem um senso de humor incrível. Não é? A mulher ganha o marido sem palavras, não é? O que a mulher mais gosta de fazer? O quê? Falar, não é? Mas a Bíblia diz que ela ganha o marido sem o quê? Sem palavras, não é? E ela mais gosta do quê? Você fala assim, não, é impraticável. Deus, isso é impossível. Não é possível isso. Sem palavras. Você constrange uma pessoa. A bispa usa uma expressão há muito tempo, que ela diz assim, tem pessoas que não vão mudar. Tem gente que não vai mudar. Mas eu vou mudar de uma tal forma. Repete comigo, eu vou mudar de uma tal forma que eu não vou me incomodar com aquela pessoa, se ela mudar ou se ela não mudar. Meu Deus, você fala assim, é possível isso? É. Quando você está em Deus. Quando você está em Deus. Você vê que tem pessoas, eu ainda hoje, alguém mandou um vídeo para mim hoje, eu tenho um canal de um paródia, um rapaz que faz comédias aí, ele é cristão tal, ele faz uns vídeos. E aí ele chegou, a mulher dele perguntou para ele assim, onde você estava? Ele falou assim, eu estava na sua manicure. Eu falei assim, o que você estava fazendo na minha manicure? Eu falei assim, eu não sei, porque você vai tanto lá, eu queria saber o que você faz lá. E aí ele falou assim, eu estou encantado. Eu falei assim, por quê? Porque ela ouve a gente. Nossa, eu estou até mais leve. Ele falando assim, nossa, eu falei tanto e ela só me ouvia. E eu falei, aí eu falei assim, mas o que você fez a unha? Ixi, até isso foi. Por quê? Olha o teor. E ele dizendo assim, nossa, agora eu entendi que eu preciso ouvir mais você. Porque você fica calma. Ele falou assim, eu estou calminho. Calminho. Ele falou assim, eu falei para ela disso, daquilo outro. Eu falei até minha boca espumar. E ela me ouviu. E ele falou assim, não tem como você ir 2, 3 vezes por semana? Porque, querendo dizer assim, você vai ficar calminha, sabe? Vai falar. Mulher tem essa necessidade. Só que você tem que entender que tem coisas que a gente não consegue entender Deus, é só fazendo. Você fala assim, Senhor, por que eu... Meu Deus, Senhor, peraí, como? Eu tenho uma necessidade. É interessante que quando Ana deixou de atormentar Eucana e fez aquilo que ela tinha que fazer no templo, Deus honrou ela. Deus abençoou ela. Deus deu a ela o Samuel, aquele profeta. Deus deu a ela, cumpriu na vida dela.
Ela parou de ser aquela goteira, de cair na onda de Penina. Ela se posicionou. Na sua casa, alguém precisa se posicionar. Você precisa se levantar. Alguém na sua casa tem que ser bom de briga. E não é uma briga que você precisa de uma arma, de um taco de beisebol, ou qualquer instrumento, ou qualquer material. Não, é uma arma espiritual. Alguém na sua casa tem que ser bom de briga. É aquele, como a bispa fala todos os dias no programa, escorrega da cama, vive uma vida de oração, uma vida de consagração, aquele que unge a casa, aquele que ora pela casa, ora pela família e intercede pela família. Eu estou acompanhando 2 homens que eu estou assim, encantado com a atitude deles. Ele falou, bispo, eu não consigo. Eu falei, você consegue. Eu não consigo. Não, eu não consigo. Quando eu vou orar, eu começo a gaguejar, e aí alguém na minha casa ri, porque eu falei algo ali. Eu falei assim, pois bem, assuma esse papel. Ele é seu. Ele é seu. E olha que coisa bonita. Esses dias aconteceu algo na casa dele lá, e ele ali, na hora, olha o que é uma pessoa que coloca em prática aquilo que aprende. Um caminhão passou na rua, arrancou os fios, derrubou, apagou as luzes da região, deu um estouro no transformador, e a casa ficou no escuro. Os filhos começaram a chorar, o pessoal estava com medo. Ele falou assim, vamos orar. E ele diz assim, bispo, eu naquele momento, o Espírito Santo, ele disse que eu fui tomado de uma força que eu comecei a orar. E quando eu vi, eu já estava orando quase 40 minutos, 50 minutos, orando pelas crianças. E depois a gente começou a cantar na casa. Eu falei assim, eu nem sei como eu fiz aquilo. Aí, no dia seguinte, o vizinho falou assim, vocês receberam o pastor aí ontem? Diante de Deus. O vizinho falou, o pastor veio aí ontem? Falou, por quê? Falou, não, de longe a gente ouviu a oração. Silêncio, sem rádio, sem TV, sem celular, sem nada. Então qualquer barulhinho à distância ouve. Não, porque eu vi uma pessoa orando aí. Não, foi o meu marido que estava orando lá. É mesmo? Fala para ele fazer uma oração aqui em casa. E começou assim, na ponta da mesa. É você que ora. Refeição, é você que ora. Se posiciona. Não, bispo, mas eu gagueja mesmo. O começo é esse mesmo. Se solta. Dê a Deus. Deixa o Espírito te usar. Ocupa esse lugar. Se posicione. Dê a resposta certa. E a esposa dele falou assim, bispo, eu tenho até medo quando ele começa a orar. Porque o homem não orava 5 minutos, agora ele ora 2 horas. Então é hora que eu falo assim, nossa, eu estou com sono. E esse homem está de joelho, orando. E ela falou assim, já teve vezes que eu dormi. Eu não aguentei. E ele continuou orando. Uma pessoa que se levantou. Você consegue entender o que eu quero dizer? Se levantou, ele ocupou aquele lugar. Você tem que ocupar esse lugar. Bispo, eu sou mulher, eu sou homem, independente de quem é. Se alguém não se levanta, alguém tem que se levantar. Alguém tem que guerrear bem nessa casa. Você tem que ter um especialista de guerra nessa casa. E a maior guerra é a oração, é uma vida consagrada. Você vai ter discernimento das coisas espirituais, você vai perceber quando tem algo que não está certo. Opa, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, vamos fazer uma oração. Não, é normal, isso aqui aconteceu, tal, às vezes acontece, às vezes isso acontece, aquilo outro acontece. Não é normal. Não é normal. O diabo precisa de uma pequena rachadura para ele fazer um grande estrago. Grande estrago. Quando eu vi essas mulheres a responder a lista e começar a fazer, falou assim, não, mas é só isso que você, com muitas, olhou assim, só isso aqui que você quer que eu faça? Não acredito, é só isso? É. Os homens já é diferente, né? Que eles vê um lado da folha, vira do outro também, né? É impressionante, né? A maioria, vou contar o segredo, vou revelar o segredo. A maioria diz assim, eu quero que você cozinhe comida fresca para mim. Olha que coisa, olha que devastador. Quero que você cozinhe para mim. Eu quero que quando eu chegue em casa, você esteja ali pronta para me receber, feliz, porque às vezes você chega e está com a cara fechada, emburrada, eu nunca sei.
que acontece? E eu já chego assim, pensando, o que eu fiz que eu não sei? Aí eu fico pensando, não sei. E eu não consigo. E aí ela fala assim, você não sabe? Ah, você não sabe. Ah! E fica. Você cuida das minhas roupas? Que você se preocupe comigo? Que você tenha interesse por aquilo que eu gosto também? E aí você fala assim, meu Deus, só isso? Ah, e vem o sexto. Deixa eu ver se tem criança aqui. Que a gente tenha mais relação íntima. Porque às vezes, um dia é dor de cabeça, um dia é dor na perna, um dia é dor no joelho, um dia é dor nas costas. Aí eu falei assim, agora vai doer o ombro. Que veio subindo, né? Dor nos pés, no joelho, na cintura, nas costas. Eu falei, agora vai doer o ombro. Aí, amanhã, sexta, hoje doeu as costas, amanhã vai doer o ombro, sábado vai doer a cabeça. É um parto. Aí, é tão interessante, né, que quando era solteiro não podia fazer, queria fazer. Agora que é casado, pode, não faz. Mas dá vontade de pegar um pneu preto, sabe, pegar os dois, mas bater assim, sabe, de uma forma que, puxa, até o pneu ficar branco, não eles ficam branco, o pneu fica branco. Aí você fala assim, bispo, como que isso é pequeno? Para você ver como que é pequeno. E isso vem devastando, vem acabando, vem desgastando com a parte interna, acaba com a estrutura. E quando você precisa ter força, você não tem. Quantos homens que eu tenho atendido que falam assim, bispo, tem hora que eu penso assim, eu não quero chegar em casa, eu vou fazer outra coisa, vou fazer um bico, vou chegar mais tarde em casa, eu não quero, eu não tenho paciência para chegar em casa. Eu não tenho toda hora alguma coisa. Eu chego assim, bispo, eu estou cansado, eu sei que eu estou errado, mas assim, não posso falar. E quando eu falo, eu estou errado. Então alguém precisa intervir, alguém precisa entrar no meio e ajudar. Você está entendendo? Alguém precisa entrar no meio e ajudar. Não estão conseguindo sozinhos, como a própria bispa mesmo disse uma vez, para alguns líderes. Você não tem condições de conduzir a sua vida sozinho, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E muitos estão se acabando. Por quê? Orgulho. Repete assim comigo, uma pessoa que não gosta de ouvir, ela gosta de falar. Ela é o quê? Orgulhosa. Ela fala, ela omite a opinião dela. Só que quando alguém fala alguma coisa, ela não aceita. Ela é orgulhosa. Ela não consegue ver a cegueira que está ali. Ela não consegue ver. Você não pode deixar esse propósito passar. 52 dias vai passar de um jeito ou de outro. Sabia? De um jeito ou de outro. Vai passar. Agora a pergunta que eu faço a você. Você vai deixar ele passar e não vai mudar nada na sua vida? Você não vai fazer nada pela sua casa, pela sua família? Coloque força. Coloque força. Não, bispo, porque você não está entendendo. É 52 dias. Coloque força. Você vai ver o grande rompimento que você vai ter. Ore mais. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Não consigo, pede ajuda. Bispo, me ajuda, preciso de ajuda, preciso de um atendimento, preciso de um conselho, preciso de uma orientação. Pede ajuda, mas não fica do jeito que está. O tempo vai passar, você vai envelhecer. E tem coisas que se você não tomar uma decisão, não mudar agora, daqui a pouco não tem como mudar mais. Não tem como mais. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Eu não estou aqui defendendo homens. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Porque tem muitos que são meninos, imaturos, inconstantes, são fracos. E que não tiveram uma boa base, não tiveram uma orientação, não foram instruídos. E cresceram com várias deformidades. Eu não estou culpando a mulher e nem culpando o homem. Simplesmente trazendo consciência. E quando você tem consciência, você muda o que precisa ser mudado.
Você se posiciona. Porque se você viver sustentando tudo isso, aonde isso vai parar? Aonde isso vai parar? Aonde isso vai levar? Amém? Pega o seu impresso, por favor, coloque-se em pé. Aqui Neemias 2:11 diz assim, ó. Neemias 2:10. Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem-estar dos israelitas. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração e o que fizestes por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e na porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido queimadas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei, tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, o que os sacerdotes, os nobres, os oficiais e os outros iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Olha que coisa interessante. Você vê que quando ele saiu e ele foi falar com aqueles homens, ele inicialmente, ele falou que os problemas eram internos, que era mudança de caráter, mudança de espírito. Não. Você vê, se você ler a história, aquele povo começou a trabalhar. E no meio da obra, eles conseguiram, coisas foram estourando. E naquele momento, não dava mais para parar. Eles começaram a tratar aquilo, a falta de caráter, a covardia, o medo, a negligência. E ali foi provado que os muros eram o menor dos problemas. Que os muros eram o menor dos problemas. O que estava no coração daquele povo, o comportamento, a atitude daquele povo era o que estava afetando eles, e não aqueles muros. E é isso que eu quero fazer você entender. Abra o seu coração. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Coloque as mãos no seu coração com o seu impresso. E eu quero que você peça ao Senhor, para Ele te ajudar a ver. Você está percorrendo a obra, você está percorrendo a tua casa. Peça para Deus, diga: Senhor, me ajuda a ver. Me ajude a ver o que eu não estou vendo. Me ajuda a eu entender o que eu não estou entendendo. Me ajuda, Senhor, eu compreender o que eu não estou compreendendo. A minha casa, a minha família, o meu casamento, as minhas finanças, a obra das minhas mãos. Me ajuda. Eu não quero viver mais essa situação. Eu não quero viver mais dessa forma. Eu não quero viver mais desta maneira. Eu quero ver a restauração completa da minha casa, da minha família, meu casamento, os meus filhos. Eu quero ver a minha casa estruturada, a minha família estruturada, os meus libertos, transformados, abençoados, honrados, vivendo uma vida digna, uma vida prazerosa, uma vida abençoada, uma vida honrada por Deus. Se levante, ocupe esse lugar,
Ocupa esse lugar em nome de Jesus. Você homem, você mulher, você filho, ocupa esse lugar. Ocupa esse lugar e peça para Deus te ajudar. Peça para Deus te mostrar. E você não pode aceitar viver dessa maneira, se conformando, aceitando. Não, 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 em nome de Jesus. Peça para Deus, diga: Senhor, mostra-me. Nas minhas trevas coloque luz. Nas minhas trevas eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim, Senhor. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, eu oro e peço, cubra a vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus, com essa unção que traz a revelação de áreas, de situações que precisam ser ajustadas, alinhadas na casa, na família, no lar dela. Meu Deus, eu oro e peço, Deus, que o Senhor ajude cada uma, que nenhuma delas saia daqui, meu Deus, da mesma maneira que elas entraram. Que quando elas saírem por essas portas, meu Deus, quando essa transmissão encerrar, meu Deus, que nós possamos ver, meu Deus, uma nova criatura, uma pessoa transformada, uma pessoa totalmente mudada, uma pessoa totalmente abençoada, com um comportamento, com uma visão, com um caráter, meu Deus, com uma postura impecável, meu Pai, meu Deus, agradando o Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que este poder, que esta autoridade possua a vida dela, e que ela ocupe essa posição de um intercessor da sua casa, de uma pessoa que luta na sua casa, que luta na sua família, que não abandona, meu Deus, que não permite, que não deixa as coisas seguirem como elas têm seguido, mas sim como ela crê, como ela acredita, à luz da Tua palavra.
que essa glória seja completa na vida dela. Eu declaro essa unção de poder, de autoridade sobre a sua vida. Seja coberto com essa unção. Seja coberto, que o Senhor tire todas as escamas, que o Senhor tire toda a cegueira, que toda a blindagem, que toda a barreira, que toda a trava, ela seja retirada, e que você veja tudo aquilo que você precisa ver, e que você saia daqui certo, convicto, tomando decisões, dando passos de fé, se alinhando com Deus, se alinhando com a palavra, e não permitindo mais nada te roubar. Em nome de Jesus, eu declaro um povo forte, tomado de unção e poder, e de autoridade, para combater pessoas que vão inspecionar a casa, e vão ver, e vão lutar, e vão guerrear, e vão combater com situações internas, com mazelas, misérias emocionais, corações amargurados. Meu Deus, elas vão vencer tudo aquilo que vem travando, tudo aquilo que vem amarrando. Ela vai superar, ela vai vencer, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante o seu impresso aos céus, e eu quero que você apresente a Deus agora, e diga: Senhor, eu creio na restauração da minha vida, eu creio na restauração dos meus sonhos, na restauração dos meus projetos, de tudo que eu projetei, tudo que eu idealizei, tudo que eu coloquei diante do Senhor. Eu declaro, meu Deus, materializado. Eu declaro, meu Deus, concretizado. Eu declaro, Senhor, um tempo novo, um tempo de honra, um tempo de glória, um tempo de favor. Que tudo aquilo que eu coloquei aqui, diga para o Senhor, diga a Deus, tudo que eu coloquei, eu creio, Senhor, nessa restauração, eu creio, Deus, nessa restauração, eu creio, Deus, nessa restauração, eu creio, Senhor, eu creio que a minha casa, que a minha família, o meu lar, todos os meus projetos, tudo aquilo que eu projetei, tudo aquilo que eu idealizei, diga: eu vou viver, essas áreas da minha vida já estão restauradas. Essas áreas da minha vida já estão restauradas. O meu casamento está restaurado, a minha vida financeira está restaurada, a minha vida profissional, a minha vida espiritual, a minha saúde já está restaurada. Em nome de Jesus, diga: eu creio, Deus, eu creio, Deus, eu creio na restauração completa da minha vida. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, eu declaro, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas restauradas, tudo que elas projetaram, tudo que elas idealizaram, tudo aquilo que elas colocaram, meu Deus, em detalhes, meu Pai, que o Senhor cumpra, que o Senhor materialize. Eu declaro, meu Pai, essa unção de poder, de transformação sobre a vida de cada uma delas. Eu declaro um povo honrado, abençoado, exaltado, erguidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu creio na restauração da minha casa, da minha família. Diga: eu ocupo este lugar, e eu tenho a certeza que foi nos 52 dias. Diga: foi nos 52 dias. Meu casamento mudou nos 52 dias. A comunhão, a unidade, a respeito, a renúncia, a admiração. Meu casamento é uma bênção. A minha saúde mudou, foi nos 52 dias. O meu caráter mudou nos 52 dias. Eu sou cheio do Espírito Santo, foi nos 52 dias. Possua isso. Atraia isso para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer:
eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.